539, e Belsazar, no capítulo 5 de Daniel, está fazendo uma grande festa, um banquete, onde ele se entrega à lascívia, onde ele se entrega à bebida, e durante essa festa que ele está realizando, ele recebe uma visão da parte de Deus, em que ele vê uma mão, e nessa mão ela escrevia Mené, Menel, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Após ele ficar aterrorizado diante de tamanha visão, e Daniel é introduzido diante dele. Daniel, quando é introduzido, entrega a revelação, a interpretação do que ele vê. E ali depois Daniel é vestido com as melhores vestes. Mas no versículo 30 vai dizer que Belsazar é morto. E quem mata Belsazar? Rei da Babilônia. Quem mata Belsazar, rei da Babilônia, é o rei Dário, do Medo Persa. Ele faz uma frente ofensiva contra a Babilônia, consegue entrar e consegue matar o rei, destituir todos os príncipes e governantes daquela província. O ano é 539. Nesse período, Daniel tem 81 anos de idade. Mas Belsazar, quando ele toma posse ou toma a Babilônia, ele se vê em um governo onde ele precisa constituir ou instituir governadores. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 que Dário ele constitui 120 governadores da sua província. Para quê? Esses governadores era para ter um controle, ordem, estabilidade no reino. Belsazar ele não queria ser pego de Belsazar não, Dário ele não queria ser pego de surpresa nenhuma. Para isso ele constitui os 120 governadores. Mas acima desses 120 governadores são constituídos 3 presidentes, no capítulo 6, versículo 2. E desses 3 presidentes, desses 3 vai Daniel junto, com 81 anos de idade, no versículo 3 do capítulo 6. Daniel é instituído presidente para tomar conta dos 120 governadores. Qual era o trabalho desses 120 governadores e dos três presidentes? O trabalho deles, ou dos governadores, era para que se evitasse corrupção, desvio de dinheiro, abuso de poder, má administração. Dário, um homem inteligente, ele percebe que ele precisa criar um sistema para proteger tanto o reino como o rei de futuras desordens ou de escândalos maiores que viessem destituí-lo do seu reinado. Para isso ele constitui esses governadores e acima deles os presidentes. Os presidentes eram para fiscalizar, para fazer relatórios, para ter prestação de contas com o rei Dário. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 3 do capítulo 6 que Daniel se sobressaiu dos demais presidentes, ou seja, dos 2 que foram junto com ele. No versículo 3 vai dizer que chama a atenção do rei Dário a excelência que Daniel executava o seu trabalho. Ou seja, Daniel fazia um trabalho com nobreza, com honra, com alto padrão, com qualidade, com perfeição. Daniel não fazia de maneira relaxada porque era crente. Infelizmente, nós vivemos em um ambiente onde muitos prestadores de serviço ou trabalhadores fazem um mau serviço e acabam dando mau testemunho porque se confiam na sua crença, na sua religião. Mas Daniel, ele faz diferente. Daniel, ele se sobressai dos demais pela excelência do serviço prestado. Ele faz com proeza, ele faz com nobreza, com alto padrão e com qualidade. Aquilo chama a atenção do rei. No versículo 3, o rei vai dizer que ele tinha intenção, e dizia o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, Daniel ia ficar apenas abaixo do rei Dário sobre a província da Babilônia. O rei ele não apenas pensa e conjectura em seu pensamento e em seu coração, mas ele pronuncia essas palavras para alguém ouvir. A Bíblia vai dizer que os seus companheiros ouviram qual era a intenção do rei, e aquilo despertou inveja dos demais companheiros de Daniel. Quais são os companheiros? Os 2 presidentes que estavam junto com ele na administração dos 120 governadores. A Bíblia vai dizer no versículo 4 do capítulo 6, vai dizer assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino,
mas não podia achar ocasião ou culpa alguma. Daniel não era corrupto. Daniel exercia a função ou um ofício político diante do reino e diante da população da Babilônia, diante dos caldeus, não somente agora. Daniel chega na Babilônia com 15 anos de idade, no capítulo 1, e agora no capítulo 6, no ano 539, já faz 66 anos de tempo que passou. Então Daniel chega com 15 anos, agora depois de 66 anos, Daniel tem 81 anos de idade, ou seja, 66 anos de serviço público prestado para o Império Babilônico. Daniel tem uma história junto com esse povo. Daniel tem uma vida construída ali no meio do povo caldeu. Daniel tem um testemunho, não é do dia para a noite. Aquele povo agora olha para Daniel, os dois príncipes, com inveja, porque o rei tinha verbalizado que pensava em constituir ele acima de todos e está apenas abaixo do rei. E aqueles homens procuram agora achar algum erro para apontar Daniel. A Bíblia vai dizer que eles não encontraram. Daniel não era corrupto, Daniel não usava o cargo para benefício próprio, seu cargo político. Daniel não era infiel nos relatórios. Daniel não era subornável. Daniel não era desonesto, imoral, perverso, iníquo, prostituto. Daniel não era um homem depravado moralmente. Daniel era um homem íntegro, reto, não somente diante de Deus, mas diante da população em que ele servia. Daniel era um excelente político. Eles não encontrando de maneira nenhuma situação, nenhum acaso para poder condenar Daniel, eles sentam, eles vão maquinar o mal no seu interior para poder pegar Daniel. E o que é que eles encontram? Eles vão diante do rei Dário e dizem: Rei Dário, vamos constituir diante do seu reinado que ninguém pode ir até outra pessoa, até qualquer Deus, fazer nenhuma petição, se não for além de ti, durante 30 dias. O rei Dário vai e sela com seu anel. A Bíblia vai dizer que eles ficam à espreita atrás de Daniel. E no versículo 10, é o que nós vamos concentrar nossa palavra de hoje. No versículo 10 vai dizer: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o decreto do rei estava assinado, a lei estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A Bíblia diz que Daniel ouvira falar sobre a lei que o rei tinha sancionado, que o rei tinha assinado, agora ele estava valendo. Mas Daniel, de maneira nenhuma, ele se acovarda ou ele retrocede diante daquilo que já era costumeiro fazer. Ele orava 3 vezes ao dia diante de uma janela que era aberta para Israel. A Bíblia vai dizer que seus inimigos estavam escutando e viram que Daniel estava orando. Daniel pega e leva diante do rei, e você já sabe a história final, vai para a cova dos leões, ali Deus dá a vitória a Daniel. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que Daniel orava de forma costumeira. A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Daniel tem 81 anos de idade nessa época, mas ele nunca deixou de orar. E o tema desse nosso vídeo de hoje é sobre devocional. A palavra devocional, meus irmãos, nós não temos ela na Bíblia de forma literal. Nós não temos ela na Bíblia de forma literal, mas o princípio aparece claramente. E qual é o princípio da palavra devocional? É tempo com Deus. Nós não temos essa palavra devocional, mas Daniel, ele mostrava esse princípio da palavra devocional em sua vida. Daniel orava, já era costume na vida de Daniel, orar 3 vezes ao dia. Era de forma regular, constante e contínua na vida de Daniel. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia de forma recorrente. O que sustenta o crente na crise não é a oração na emergência, mas o devocional do costume. O que sustenta eu e você na vida espiritual não é apenas orar de forma emergencial
assim quando nós tomamos remédio quando estamos precisando, porque estamos enfermos, mas é porque nós vivemos uma vida devocional de forma diária, constante, no dia a dia, no regular, na vida rotineira. Nós vemos que Daniel ele vivia o princípio da palavra devocional em sua vida. Daniel capítulo 6, versículo 10 vai dizer, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava como de costume. Nós vemos o princípio da palavra devocional no exercício do versículo 10 do capítulo 6. Nós também vamos ver esse mesmo princípio no Salmo 1, versículo 2, quando diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Gasta tempo na meditação das Escrituras, no seu devocional com Deus. Nós vamos ver em Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz que de madrugada Jesus orava. Olha só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dando o exemplo neste exato momento. O nosso Senhor Jesus Cristo ele está mostrando em que Ele gasta tempo com Deus em oração. De madrugada Ele se levantara para orar. Nós sabemos que a vida de Jesus foi uma vida muito exaustiva no ministério. A Bíblia vai dizer que quando uma certa vez ele estava pregando o evangelho, levando o evangelho, curando os enfermos e anunciando o evangelho do reino de Deus, os discípulos chegam com ele para comer, ele diz, a minha comida não é a da terra, mas a comida é fazer a obra do meu Pai. Nós vemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vivia de fato a vida exaustiva do ministério. Jesus ele se entregava de fato para o serviço da obra de Deus. Nós vemos aqui um devocional explícito na vida de Jesus. Mas o que o devocional exige? Nós vemos e aprendemos que devocional fez parte da vida de um homem de Deus que foi Daniel durante toda a sua vida, e vemos aqui nos textos bíblicos no Salmo capítulo 1, no Salmo 1, versículo 2, nós vemos em Marcos 1, versículo 35, nosso Senhor Jesus Cristo mostrando. Devocional, nós devemos, o que o devocional exige para que ele seja bem feito? Primeira coisa, tempo. Segundo, disciplina. Terceira, constância. No devocional ele tem que ter tempo. Devocional, ele tem que ter tempo, mas nós não podemos confundir. Não é o tempo que transforma, mas é a fidelidade diária. Não devemos confundir que hoje nós gastamos 1 hora no devocional, 30 minutos de oração, 20 minutos de leitura da Bíblia, meditação, depois oração, mais um louvor, encerra, e amanhã e depois da manhã não faz, daqui uma semana que vai fazer novamente. Não é o tempo que você vai gastar em oração e leitura da Bíblia em um devocional que vai transformar a tua vida, mas é a fidelidade diária, todos os dias 10, 15 minutos orando e buscando a Deus. O devocional se exige tempo. Claro que se você tiver condições de demandar mais tempo no seu momento com Deus, será bem melhor. Com certeza, de forma absoluta, será bem melhor. Nós temos que ter disciplina. Temos que ter aquela disciplina, é o que eu sempre digo, disciplina é além de motivação, você faz mesmo sem estar motivado. Uma pessoa com disciplina, ela não precisa ser motivada, ela faz porque tem que fazer. A disciplina ela vence qualquer obstáculo. A disciplina ela vence a falta de talento. Porque muitas pessoas talentosas não se sobressaem. Você olha para aquela pessoa e vê que ela tem um talento para pregar, para louvar, para administrar, para dirigir um conjunto, para dirigir uma igreja, mas porque ela não se sobressai das outras. E aí você olha para uma pessoa que claramente ela não tem talento, ela não tem aparência, ela não tem postura, ela não sabe se pronunciar, ela não sabe dialogar, ela não sabe, você olha para ela e não encontra nela talento, mas ela tem disciplina, e a disciplina ela vence o talentoso. Então a disciplina ela é importante na vida daquele que quer ter a vida devocional diária, ser constante. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, versículos 52 e 53. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é hoje nem amanhã, mas é todos os dias. A constância faz parte da vida do crente que quer manter a vida de um devocional.
E como é que nós podemos fazer um devocional? Oração, hinos da harpa, leitura da palavra, mais meditação e oração encerrando. Você pode iniciar orando, depois canta 2, 3 hinos da harpa ou até um hino, lê as escrituras e naquela leitura que você vai ler, você vai meditar um pouco, vai ver o que Deus vai falar ao teu coração através do Espírito Santo. Depois daquela leitura, nós vamos para a oração de encerramento. E o que não é devocional para nós encerrarmos? Devocional não é apenas ler por obrigação. Devocional não é só quando há problema. Devocional não é algo apressado e sem atenção. Nós devemos tomarmos cuidado. Nós vemos em uma época em que o povo está muito apressado. O povo não está ocupado, eu sempre digo isso. O povo não está ocupado, está distraído diante de tantas opções de entretenimento. Então, o devocional nós devemos fazer com carinho, com amor, porque você está desenvolvendo um relacionamento com Deus. Para encerrar, eu gosto dessa frase aqui que diz assim: devocional não é tempo para informar a mente, é tempo para transformar o coração. Um devocional não é o momento onde você vai esmiuçar o estudar a palavra de Deus a fundo. Devocional não é o momento onde você vai sentar, escolher um capítulo da Bíblia e estudar. Não. Se você tiver tempo para executar desse jeito, melhor ainda. Mas se você não tiver, então você tem que entender. Devocional não é algo que vai gastar muito tempo. Já diz aqui, devocional não é tempo para informar a mente, não é onde você vai encher a sua mente. Devocional é algo para te alimentar de forma rápida ali. O Espírito Santo vai te dar uma palavra ali de manhãzinha cedo, antes de sair do trabalho, abrir a Bíblia ali, 2, 3 versículos, e ali você vai meditando no caminhar do trabalho, dentro do carro, do ônibus, a pé, de bicicleta. Chega no seu trabalho, você vai ouvindo aquela mensagem. Isso é devocional. É onde você vai demandar um tempo com Deus, na sua palavra, nos hinos entoados. Meus irmãos, nós vamos finalizar aqui e nesse período de consagração, nesses 3 últimos vídeos, os 4 vídeos, mas nos 3 últimos, nós destacamos o que comemos, nós nos 3 últimos destacamos o que nós podemos comer no cardápio, no terceiro vídeo, nós destacamos, no segundo, aliás, nós destacamos a questão do propósito, que foi ontem. E nesse terceiro vídeo, nós estamos destacando a questão do devocional, do tempo que você tem que gastar com Deus. A partir de amanhã, os vídeos, eu vou estar trazendo devocionais diários para você estar meditando na palavra de Deus. Não sei se alguém está fazendo jejum de 21 dias, como estou fazendo, mas de amanhã em diante, os vídeos vão estar indo como devocional. O vídeo de amanhã será a porta aberta e céus abertos. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vou estar trazendo devocional em cima deste texto bíblico. Então, que Deus te abençoe, continue orando por nós e a paz do Senhor.